Shabbat Shalom a todos que estão participando do nosso Shacharit de Shabbat da Beit Mashiach. É um momento especial em que nós participamos da adoração ao nosso Deus e meditação na sua palavra, a leitura semanal da Torá, e algo muito importante para nós quando separamos o Shabbat para o nosso Deus. Hoje nós vamos então ter um momento especial, sabendo que o Ruach vai agir em nossas vidas. Vamos dar uma palavra de oração. Santo Deus de Avraham, Yitzhak e Yaakov, eu suplico a tua misericórdia sobre todas as pessoas que estão participando conosco desta meditação da Parashá, Senhor. Que possamos realmente apresentar nossa adoração ao teu nome, que possamos realmente reconhecer-te como Deus verdadeiro, Deus único, a quem devemos toda a nossa gratidão, devemos nosso louvor, a quem devemos a nossa honra, Senhor. Tudo devemos a Ti, ó Deus Celeste. Que possamos realmente todos ter marcantes momentos nesta hora, Senhor. E que esse tempo seja de utilidade para todos nós. Confiando em Tua misericórdia que eu ouso suplicar e agradecer. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Vê amém. Nós vamos fazer a leitura da Parashá. É a Parashá Hukat, que significa regulamento, que nós encontramos no livro de Bemidbar, de Números, capítulo 19, a partir do primeiro verso. Vamos ler. Adonai disse a Moshe e Aron: Este é o regulamento da Torá, ordenado por Adonai. Fale ao povo de Israel que leve a você uma novilha vermelha, sem imperfeição ou defeito, e em que nunca tenha sido colocado jugo. Deina a Eleazar, o Cohen, ela será levada para fora do acampamento e morta diante dele. Eleazar, o Cohen, pegará um pouco do sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes esse sangue na direção da frente da tenda do encontro. A novilha será queimada até transformar-se em cinzas diante de seus olhos. Sua pele, carne, sangue e esterco serão queimados até se tornarem cinzas. O Cohen pegará madeira de cedro, isopo e tecido escarlate e os lançará junto da novilha enquanto ela estiver queimando. Em seguida, o Cohen lavará suas roupas e a si mesmo em água, e depois disso poderá entrar novamente no acampamento. No entanto, o Cohen permanecerá impuro até a tarde. A pessoa que queimar a novilha lavará suas roupas e a si mesma em água, e permanecerá impura até a tarde. Um homem que estiver puro recolherá as cinzas da novilha e as guardará fora do acampamento em um lugar limpo. Elas devem ser guardadas para a comunidade do povo de Israel preparar a água para a purificação do pecado. Quem recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Este será um regulamento permanente para o povo de Israel e para o estrangeiro que estiver com ele. Quem tocar em um cadáver, não importa de quem seja o corpo, ficará impuro por 7 dias. Ele deverá purificar-se com estas cinzas no 3º e no 7º dias, assim ficará puro. No entanto, se ele não se purificar no 3º e no 7º dia, não ficará puro. Quem tocar em um cadáver, não importa de quem seja o corpo, e não se purificar, macula o tabernáculo de Adonai. Será eliminado de Israel, pois a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Ficará impuro. Sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei. Quando a pessoa morrer na tenda, quem entrar na tenda e tudo que há na tenda serão impuros por 7 dias. Todo recipiente aberto, sem a tampa bem fechada, é impuro. Quem estiver no campo e tocar em um cadáver de alguém morto por arma ou morto naturalmente, ou no osso de uma pessoa, ou em uma sepultura, será impuro por 7 dias. Deve-se pegar um pouco das cinzas do animal queimado como purificação do pecado para as pessoas impuras e adicionarem um pouco de água fresca às cinzas em um recipiente. Uma pessoa pura pegará um ramo de folhas de isopo, a mergulhará na água
e o aspergirá sobre a tenda, sobre todos os recipientes, sobre o povo que estiver ali, e sobre a pessoa que tocou em um osso ou em uma pessoa assassinada, ou que morreu de forma natural, ou em um túmulo. A pessoa pura aspergirá a impura no terceiro e no sétimo dia. No sétimo dia ela purificará. A pessoa purificada lavará suas roupas e a si mesma em água e será pura à tarde. A pessoa que permanecer impura e não se purificar será eliminada da comunidade, pois maculou o santuário de Adonai. A água da purificação não foi aspergida sobre ela, ela está impura. Esse será um regulamento permanente para eles. A pessoa que aspergiu a água da purificação deverá lavar as suas roupas. Quem tocar na água da purificação estará impuro até a tarde. Qualquer coisa tocada pela pessoa impura será impura. E quem tocar nessa pessoa estará impura até a tarde. Vamos também fazer a leitura da porção da Haftará, que nós encontramos em Juízes, livro Shoftim, no capítulo 11, de 1 ao 33. Iftar, um valente soldado de Gileade, era filho de uma prostituta. Seu pai Gileade tinha outros filhos com sua esposa. E quando os filhos de sua esposa cresceram, eles expulsaram Iftar e lhe disseram: Você não terá a herança de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Iftar fugiu de seus irmãos e viveu no território de Tov, onde juntou um bando de desordeiros que saía em incursões após ele. Algum tempo depois, o povo de Amon fez guerra contra Israel quando o exército de Amon atacou Israel. Os líderes de Gileade vieram até Iftar e trouxeram do território de Tov e lhe disseram: Venha e seja nosso chefe, assim poderemos lutar contra o exército de Amon. Iftar respondeu aos líderes de Gileade: Vocês não me odiaram tanto que me forçaram a sair da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em dificuldades? Os líderes de Gileade responderam: Este é o motivo pelo qual nós voltamos a você neste momento. Se você nos liderar na guerra contra o povo de Amon, será o cabeça sobre todos que vivem em Gileade. Iftar lhes respondeu: Se vocês me levarem de volta para casa para combater o exército de Amon, e se Adonai derrotá-lo diante de mim, eu serei o cabeça de vocês. Os líderes de Gileade disseram a Iftar: Adonai é testemunha de que nós prometemos fazer o que você disse. Então Iftar foi com os líderes de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e chefe sobre eles. Iftar repetiu todas aquelas condições em Mitzpah, na presença de Adonai. Iftar enviou mensageiros ao rei do povo de Amon com a seguinte pergunta: Qual é o problema de vocês conosco? Por que estão invadindo a nossa terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Iftar: Porque Israel tomou a minha terra quando veio do Egito. Ele tomou todas as terras, desde o Arnon até o Iaboque e o Iarden. Agora devolvo-nas pacificamente. Outra vez, Iftar enviou mensageiros ao rei do povo de Amon com esta resposta: Eis o que Iftar tem a dizer. Israel não capturou nem as terras de Moabe, nem as terras do povo de Amon. Pelo contrário, quando Israel veio do Egito, caminhando através do deserto até o Mar Vermelho, e chegou a Cádesh, enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Por favor, deixe-nos passar por suas terras. Contudo, o rei de Edom não lhes permitiu. Ele enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não o permitiu, de modo que Israel ficou em Cádesh. Então eles caminharam através do deserto, rodeando as terras de Edom e as terras de Moabe, passando pela fronteira leste do território de Moabe, e montaram acampamento no outro lado do Arnon. Mas eles não cruzaram a fronteira na direção de Moabe, pois o Arnon estava no limite de Moabe. Israel enviou mensageiros a Sihon, o rei do Emori e rei de Heshbon, com esta mensagem:
por favor, deixe-nos passar por suas terras até o nosso lugar. Entretanto, Sihon não acreditou que Israel apenas passaria por suas terras, de modo que ele juntou todo o seu povo, montou acampamento em Yahatz e lutou contra Israel. O Deus de Israel entregou Sihon e todo o seu povo nas mãos de Israel, e eles os mataram. Assim Israel possuiu todas as terras do Emori e ali habitou. Eles obtiveram a possessão de todas as terras do Emori, do Arnon até o Iaboque, e do deserto até o Iarden. Então agora, o que Adonai, o Deus de Israel, expulsou o Emori de diante do povo de Israel, pensa você que irá nos expulsar? Você deveria apenas manter as terras que o seu Deus, Quemosh, deu a você. Enquanto a nós, de nossa parte, tomaremos posse daquilo que Adonai, nosso Deus, nos deu das terras que pertenceram a outros antes de nós. Realmente, você é melhor do que Balaque, filho de Tsippor, rei de Moabe? Escolheu ele disputar contra Israel ou lutar contra nós? Israel viveu em Hesbom e em suas aldeias, em Aroer e em suas aldeias, e em todas as cidades às margens do Arnon por 300 anos. Por que você não as tomou de volta durante esse tempo? Não, eu não fiz nada contra você. Você está errado ao guerrear contra mim. Que Adonai, o juiz, julgue hoje entre o povo de Israel e o povo de Amon. Todavia, o rei do povo de Amon não deu atenção à mensagem de Iftar. Então o espírito de Adonai veio sobre Iftar, e ele passou por Gileade e Menaché, por Mitzpe de Gileade, e dali avançou contra o povo de Amon. Iftar fez um voto a Adonai. Se entregares o povo de Amon em minhas mãos, então aquele que sair da porta da minha casa para encontrar-se comigo, quando eu retornar em paz do povo de Amon, pertencerá a Adonai. Eu o sacrificarei como oferta queimada. Iftar avançou para lutar contra o povo de Amon, e Adonai entregou em suas mãos. Ele os matou de Aroer até a chegada de Minite, 20 cidades, todo o caminho até Avel-Cramim. Foi um massacre. Assim o povo de Amon foi derrotado diante do povo de Israel. Vamos fazer a leitura da porção do Brit Hadashah, escrito em Yohanan, João capítulo 3, começando no verso 9 até o 21. Naquidimon perguntou: como isso pode acontecer? E Yeshua lhe respondeu: você tem o cargo de mestre em Israel e não sabe disso? Digo-lhe: falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam em mim, quando lhes digo das coisas do mundo, como crerão quando lhes contar sobre as coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, só uma pessoa desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo que Moshe levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo que nele confia possa ter vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que por meio dele o mundo possa ser salvo. Os que confiam nele não são julgados. Quem não confia já foi julgado, por não ter confiado naquele que é o Filho único de Deus. Este é o juízo. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas em vez da luz. Por quê? Porque suas ações eram ímpias. Quem realiza as coisas más odeia a luz e a evita, para que as suas ações não sejam expostas. Mas quem realiza o que é verdadeiro se aproxima da luz, para que todos possam ver as suas ações são realizadas por meio de Deus. Nós, mediante a leitura que nós temos feito das Escrituras, nós temos muitas informações que nós temos que levar em consideração. Primeiramente, na leitura da Torá, nós vemos um momento em que o Eterno estipulou um critério para o povo de Israel sobre a questão de purificação. Entra aqui o uso de uma novilha vermelha. Bem,
Não há muita explicação sobre o porquê essa novilha vermelha, mas ela deveria ser sacrificada, ofertada, e deveria ter o seu sangue colhido, e depois aspergido, e depois de queimada, as cinzas dessa novilha deveriam ser guardadas. Ela deveria eventualmente ser utilizada misturada com água limpa para a purificação de pessoas que se tornariam contaminadas. Nós sabemos muito bem o que hoje acontece quando o nosso conceito de contaminação, estamos vivendo agora esses dias, nesta pandemia. Pessoas contaminadas com vírus são consideradas impuras. Pessoas que estejam contaminadas precisam ficar isoladas. Então, no que diz respeito à contaminação física do corpo, nós sabemos que isso é um problema. No que diz respeito ao que o Eterno estabeleceu para o povo de Israel, havia uma impureza que era diferente. Não dizia respeito ao que acontece dentro do nosso corpo. Era uma questão de impureza cerimonial. Uma pessoa que tocasse uma pessoa morta, ou recente-morta, os ossos, ou qualquer coisa desse tipo, até mesmo numa sepultura, não que isso iria trazer sobre ela alguma doença, não era essa a questão. Mas o Eterno considerava que isso tornava a pessoa inapta para, por exemplo, entrar no templo. Estar na presença dos sacerdotes, no serviço, não poderia estar ali. Estaria considerada impura. Assim, o método de purificação, visto que, dependendo da situação, a pessoa poderá ficar impura. Por exemplo, quem queimava aquela novilha, os sacerdotes, assim que ele terminasse o serviço, ele deveria lavar a sua roupa, se banhar e ficaria impuro até a tarde. Mas se uma pessoa tocasse no corpo de um morto, ela ficaria impura por 7 dias. E aí deveria, no terceiro, no último dia, ser aspergida com aquela água, com a cinza daquela novilha. Então a pessoa ficaria 7 dias sem poder ir no templo, enquanto que os demais que tocaram apenas a cinza da novilha, aí ficariam apenas até a tarde. Então os sacerdotes permaneceriam e continuariam fazendo o seu serviço. Então a purificação é um conceito importante para o nosso Deus. As pessoas têm que estar realmente purificadas para se apresentar na presença do Eterno. Então, esse conceito deveria ser levado em consideração, as pessoas tinham que avaliar isto. Nós observamos que essa instrução da pessoa se banhar, lavar as suas roupas e, eventualmente, com isso, iniciar o processo de purificação, trouxe para o povo de Israel, futuramente, nós não temos todas as informações históricas, o hábito da purificação do mikve. Então, teve lá, todo esse conceito veio da ideia da purificação do corpo. Então, essa purificação, como dissemos, não era uma questão de saúde, mas uma questão cerimonial, uma questão de estar purificado diante do Eterno, diante dos serviços, diante do templo. Mas, nas Escrituras, nós vamos ver que o nosso Deus, ele valoriza realmente as nossas ações, a nossa disposição, o como nós nos apresentamos diante dele. E isso torna-nos capazes de fazer coisas muito importantes. Bem, vamos diretamente para a porção do Brit Hadashah. Nós encontramos claramente a respeito das informações que nós encontramos na mensagem de Yeshua, que ele fala sobre a questão da purificação. Nós sabemos, e foi citado no texto que lemos, que uma pessoa era purificada com as cinzas daquela novilha. Bem, aquela novilha foi sacrificada, seu sangue foi derramado, tem que ser aspergido no templo, mas nós não temos mais que fazer isto. Ainda que em Israel haja um grande trabalho de manipulação genética para se ter uma novilha vermelha que não tenha nenhum pelinho diferente, para novamente, conforme o propósito deles, voltar a esse mesmo tipo de procedimento que encontramos na Torá. Bem, como messiânicos, nós não temos que nos preocupar com uma novilha vermelha. Por quê? Porque nós não nos tornaremos impuros diante do nosso Deus
por nenhuma circunstância. Não será a cinza de uma novilha que vai nos purificar. Por quê? Porque Yeshua já providenciou para nós algo muito mais perfeito, mais importante, o método mais eficiente de purificação, que é o sangue que Yeshua derramou no madeiro. O sangue de Yeshua nos purifica de todo pecado, nos purifica de qualquer condição de impureza, não, isso é eliminado. Por quê? O problema de quem era contaminado é de não poder ir no templo. No nosso caso, a impureza da alma, não propriamente do corpo, porque o corpo perde essa importância, porque ele vai se afastar um dia, nós vamos perder isso, vamos deixar para trás. Mas nós vamos nos apresentar diante do nosso Deus. E estar diante do nosso Deus é mais importante do que diante de qualquer outra coisa, diante de sacerdotes, ou seja, quem for. Então nós temos algo que é muito mais eficiente para nós em termos de purificação. Nós vamos nos apresentar diante do nosso Deus. Um dia nós vamos morar com Ele. Nós sabemos que Yeshua, Ele é muito mais poderoso para purificar do que a novilha, e mesmo porque Ele é mais importante do que um ser humano qualquer. Por isso que sequer eu posso dar a minha vida por alguém. Eu não vou poder purificar ninguém. Eu não poderia purificar outras pessoas se eu mesmo não posso me purificar nem a mim mesmo. Não adianta eu fazer um banho ritual, não adianta eu entrar no mikve semanalmente para buscar pureza do corpo. Eu tenho que me preocupar com a pureza do meu espírito, a pureza da alma. Porque essa realmente é o que importa diante do Eterno. E eu sei que Yeshua, que é aquele que ele não veio, ele não foi alguém que nós não fomos até o céu para ver o que está ali, mas ele veio das regiões celestes. Ele veio do Eterno. E ele se tornou homem. Ele se tornou perfeito, ele foi puro. E ele, ao entregar a sua vida derramando o seu sangue até a última gota, ele tornou-se oferta perfeita por nós. Então, através do sangue de Yeshua, nós somos perdoados de todos os pecados. Através de Yeshua, a nossa alma é purificada. A nossa alma então é declarada santa. Então, se o nosso espírito está puro, todo o nosso corpo está puro. Nós vamos refletir diante de todas as pessoas a pureza alcançada através do sacrifício de Yeshua. Então, Yeshua realmente faz em nós uma diferença muito grande, muito grande. E o templo é uma construção feita pela mão dos homens. O Eterno mandou que o Salomão construísse o templo. Ele construiu, mas foi uma obra feita pela mão dos homens com propósito. O que se fazia no templo era o serviço dos Kohanim. E o serviço dos Kohanim era válido até que Yeshua tivesse vindo. Depois que Yeshua cumpriu o seu propósito, o templo tanto perdeu o seu propósito, como também o Eterno até mesmo permitiu que ele fosse demolido. Assim, ninguém poderia fazer alguma coisa naquele templo. Então, se os sacerdotes não poderiam sacrificar mais a novilha vermelha, não tinham mais condições de guardar as cinzas da novilha, porque não tinha mais o altar, não tinham condições, então, de purificar ninguém, como é que ficaria a situação se não fosse a vinda de Yeshua? O templo foi destruído no ano 70, mas Yeshua foi morto aproximadamente no ano 33. Então, desde que Yeshua morreu, o templo perdeu a sua finalidade. Então, hoje nós não precisamos do templo em Jerusalém. Hoje não precisamos de uma novilha vermelha. Hoje não precisamos de cinzas da novilha. O que nós precisamos é que aquele sangue que foi derramado no madeiro, no monte chamado Gólgota, esse sangue nos purifica de uma maneira tão especial que nós temos acesso a qualquer coisa, qualquer templo, ou porque isso nos permite estar na presença do nosso Deus. A purificação não se consegue através de banho. Então, nós não vamos conseguir de qualquer outra maneira. Então, qualquer pessoa
que venha saber a respeito de Yeshua, saiba que, se não for através de Yeshua, não existe acesso ao nosso Deus. Se não for através de Yeshua, não há remissão de pecados, não há purificação. Ele é o único nome que foi dado entre os céus e a terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Yeshua é realmente o objetivo final de todas as Escrituras. É o propósito final da nossa existência, nossa vida. Valorize muito isto. Quem já tem Yeshua em sua vida, já reconheceu como Messias e Salvador pessoal, sabe muito bem o que é sentir-se purificado. Sabe muito bem como é gostoso, como é saudável. Imagine se uma pessoa ficar muitos dias sem tomar banho. Se ela se colocar uma roupa limpa sobre um corpo sujo, as pessoas poderiam até pensar que aquela pessoa está purificada, mas não. Por dentro continua sujo. Então, nós não vamos conseguir outra coisa, não adianta qualquer coisa externa. Por isso que nós não precisamos de cinza de novilhas, mas precisamos que o Espírito de Deus trabalhe dentro de nós. E Ele vai nos purificar. Importa sim que nós estejamos limpos por dentro e assim estaremos também limpos por fora, para apresentar-nos diante do nosso Deus. Então, vamos valorizar muito o que a Torá nos apresenta a respeito de Yeshua. A Torá nos apresenta aquele que é o sacrifício perfeito. Não precisamos de cordeiros, nem bezerros, nem da novilha. Yeshua é chamado de o Cordeiro de Deus, porque o seu sacrifício único, que foi feito apesar de quase 2000 anos atrás, ainda continua válido para hoje, continua válido amanhã, nos anos que se seguirão, até o fim dos tempos. O sacrifício foi um só. Enquanto naquele tempo eles precisavam guardar as cinzas da novilha, iam usando aos poucos, depois de certo tempo precisavam sacrificar novamente, precisavam continuamente produzir cinzas de novilhas vermelhas. Nós não precisamos nos preocupar com isto, porque o sangue de Yeshua mantém o seu poder de purificação, a validade da ação do sacrifício até os dias de hoje. Continuará válido para sempre. Então, nós, ao recebermos isto, nos sentimos puros. E é tão importante isso, tal valor desta purificação, que nós temos a liberdade de falar diretamente com o nosso Deus. É muito importante nós reconhecermos isso. Nós somos libertos, nós somos livres para ter acesso direto ao nosso Deus. Não precisamos de nenhuma intermediação. Há um pouco tempo aprendi a maneira de ver de algumas pessoas. Nós sabemos que o nosso Deus pode falar diretamente conosco. Ele tem muitas maneiras de falar. Ele pode enviar um anjo para falar alguma coisa, um recado, pode usar um profeta, nos fala através das Escrituras, mas também fala diretamente, como falou com Moshe, como falou com muitos profetas, como falou com Adão, como falou com Noé, como falou com tantas pessoas, ele pode falar conosco. Nós temos essa liberdade. Há pessoas que entendem que Deus não fala diretamente com ninguém. Precisa mandar alguém, ou um anjo, ou um profeta. Mas até mesmo o profeta recebe mensagem de um anjo. Bem, sabemos que não é bem assim. Porque o sangue de Yeshua nos purificou de tal maneira, nós temos acesso direto ao nosso Deus. Nós podemos nos apresentar diante de Deus, falar com Ele, e Ele fala conosco. Esse é o grau de purificação que o sangue de Yeshua produziu em nós. É uma coisa muito importante. Nós somos realmente bastante privilegiados. É uma coisa que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar, nenhuma outra religião pode oferecer aquilo que o nosso Deus nos oferece e que passa a ser uma experiência verdadeira e prática. Nada disso é teórico. As coisas apresentadas, esclarecidas por Yeshua, não tem nada de teórico. É tudo prático, é tudo coisas que nós experimentamos, sabemos disto.
Então, se alguém ainda não experimentou, não sabe o que é a validação do sacrifício de Yeshua na sua própria vida, precisa fazer isso com brevidade. Nós precisamos experimentar isso e não podemos perder tempo. A nossa vida passa no instante. Nós sabemos que o nosso conceito de tempo é uma coisa muito relativa, mas para o ser humano o tempo é uma coisa importante. Ao olharmos o nosso relógio, cada vez que o ponteirinho de segundo se movimenta, é um tempo que passou da nossa vida. Nós vamos deixar esta vida, mas nós vamos nos apresentar diante de Deus e aí nós vamos esquecer o tempo. O tempo não vai importar mais. Então nós temos que aproveitar cada instante, porque se perdermos as oportunidades que nos são dadas enquanto estamos aqui, nós podemos ter um prejuízo muito grande. O tempo está passando. Quem ainda não reconheceu Yeshua em sua vida, ainda não entendeu que Ele derramou seu sangue para nos purificar, está correndo o risco de perder o tempo e perder a oportunidade. Portanto, receber Yeshua agora é imprescindível. É uma coisa fundamental, uma coisa importantíssima. Tome a decisão por Yeshua, abra o seu coração, deixe que a palavra de Yeshua transforme a sua vida, porque isso vai garantir a sua purificação. E uma vez purificado, você poderá ficar em pé na presença do nosso Deus. Vai falar com Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai falar com você e você vai ouvir. E assim nós teremos experiências maravilhosas e garantia de que fazemos parte de uma família muito especial. Que o Eterno possa abençoar realmente, muito grandemente, a cada pessoa que está participando nessa oportunidade deste Shacharit. Que o Eterno possa abrir o entendimento de quem ainda não compreendeu quem é Yeshua, de maneira que possamos ter realmente experiências muito marcantes, que fará toda a diferença da nossa existência. Um dia nós não nos preocuparemos com discussões, opiniões, nada disto. Nós vamos contemplar o nosso Deus tal como Ele é e vamos viver com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança. Firme-se na palavra do Eterno, firme-se nas palavras de Yeshua e com certeza sua vida mudará radicalmente. E assim, desejo que o Espírito de Deus abençoe, dê entendimento e trabalhe na vida de cada um de nós. Nós precisamos do nosso Deus. E vamos encerrar esse nosso Shacharit agradecendo o Eterno conforme Ele nos instruiu. Nós vamos orar pela paz em Jerusalém, sabendo que a verdadeira paz é alcançada através do Príncipe da Paz, do Sar Shalom, que é o nosso Mashiach Yeshua. Só assim Jerusalém conhecerá a paz. Fora disso, humanamente falando, não haverá paz nunca. Mas com Yeshua nós teremos paz mesmo no meio da guerra. E que cada vez mais haja pessoas que conhecem Yeshua em Jerusalém e fará que haja uma característica na cidade e Jerusalém será conhecida como a cidade da paz. Vamos orar ao nosso Deus. Santo eterno Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov, graças te dou, Senhor, porque podemos falar contigo e sabemos que nos ouves. Ó Pai Celeste, conforme a tua instrução, nós oramos para que haja paz em Jerusalém. Ó Eterno, que teu Espírito possa capacitar pessoas a falarem ousadamente as palavras de Yeshua. Falem com ousadia e unção. A unção do teu Espírito, do Ruach HaKodesh, que poderá convencer pecadores a respeito da sua situação e possam sair da morte para a vida através do sangue de Yeshua. Que haja um grande avivamento em Jerusalém, Senhor. Jerusalém deve ser conhecida como a cidade da paz verdadeiramente. Não aquela paz conquistada por tratados políticos, mas pela ação do poder do teu Espírito. Porque o sacrifício de Yeshua é algo tão importante, não somente para nós, mas para todos os habitantes de Jerusalém. Ó Eterno, estende a tua mão sobre aquela cidade e que haja um tal avivamento que possa afetar toda a terra de Israel e vermos a salvação das ovelhas perdidas da casa de Israel de maneira muito intensa. E por isso
Eu suplico por tua misericórdia, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos nos despedir na presença do Eterno. Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav eleicha vechoneka, Yissa Adonai panav eleicha veasem lecha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Desejo a todos, irmãos, uma boa semana, um Shavua Tov. E assim nos encontraremos na próxima oportunidade. Amém.